Capítulo 3. O Calabouço da Dor. Parte 1. A câmara onde o delineamento havia emergido do poço era apenas um local de passagem, frio e úmido. Mas à medida que se aprofundavam nos túneis horizontais, o ambiente mudou de forma drástica e assustadora. Eles estavam agora penetrando nos níveis superiores de Angband, onde a atividade de forja de Morgoth era incessante. O primeiro impacto foi o calor. Não era o calor suave de um lar, mas uma onda espessa, sufocante e maligna que parecia sugar a umidade de seus pulmões. Os túneis, escavados na rocha, irradiavam calor como se fossem a própria garganta de um vulcão. O suor élfico, que não era comum aos Noldor, irrompeu na pele de Aeron e Fëanor, secando quase instantaneamente na atmosfera escaldante. A temperatura era tão elevada que Fëanor sentiu o couro de suas vestes endurecer e as hastes de suas armas ficarem mornas. O segundo impacto foi o ruído. O som distante de martelos em bigornas, que haviam sido o palpitar de Angband do lado de fora, aqui se transformou em um troar ensurdecedor e constante, um ritmo de escravidão mecânico e implacável. Eram centenas, talvez milhares de marteladas, o som de aço contra aço, de pedra sendo esmagada e de chamas rugindo em fornalhas gigantescas. O volume era tão alto que a comunicação por voz se tornou inútil. Os elfos tiveram de recorrer a sinais de mão e toques sutis. Paradoxalmente, este ruído de tirania tornou-se sua única proteção. A cacofonia era tão vasta e onipresente que abafava o som de seus próprios passos e a respiração pesada. O delineamento podia se mover com liberdade relativa, pois a própria escuridão era surda para os sons mais finos da descrição. Mas a tensão permanecia, pois o ruído constante agredia os ouvidos élficos, projetados para discernir a melodia do mundo. Aquele som era a antítese de toda a música que eles conheciam. A experiência sensorial nos túneis superiores de Angband era de puro horror e opressão. A escuridão não era mais o vazio do poço, mas uma sombra viva, iluminada por clarões intermitentes de fogo que vinham das galerias laterais, pintando a pedra com cores espectrais de vermelho e laranja. O cheiro era a parte mais difícil de suportar. O ar era uma mistura irrespirável de metal fundido quente, um odor forte de ferro e aço que impregnava as narinas. Vapor de enxofre exalado das profundezas magmáticas que picava a garganta e fazia os olhos lacrimejar. Fumaça de carvão e cinza, tão espessa que poderia ser mastigada, que revestia a língua. A fumaça em si parecia ter uma vida própria, movendo-se em redemoinhos lentos e preguiçosos, tentando asfixiar os invasores. Ritandir sentia o cheiro ácido de magia negra e corrupção se juntar aos vapores da forja. A umidade resultante do calor extremo era espessa e pegajosa, grudando a roupa na pele. A respiração se tornou uma tarefa árdua. O ar era denso demais e a cada inspiração eles sentiam o pó de ferro se acumular nos pulmões. Aeron sentia-se diminuído, como se o próprio ambiente fosse uma arma projetada para esgotar sua energia vital. Era a manifestação de Melkor no mundo físico, uma tentativa de aniquilar a forma e a beleza na fundição de seu ódio. Seguindo Myrddin, através de um corredor lateral, onde o calor era quase insuportável, o delineamento teve um vislumbre fugaz de uma das câmaras de forja em operação. O momento foi breve, mas a visão gravou-se em suas mentes com uma nitidez terrível. A câmara era cavernosa, iluminada pelo fogo infernal de uma fornalha central, que lançava sombras dançantes nas paredes cobertas de fuligem. Dezenas de figuras trabalhavam ali. Orcs de aparência mais forte chicoteavam sem piedade um grupo de escravos. Não eram apenas elfos, mas principalmente homens Edain capturados e talvez alguns Noldor de menor estirpe, cujos corpos magros e cobertos de sujeira mal podiam suportar o peso dos martelos que eram forçados a brandir. O cheiro de carne queimada e suor ácido de escravo subiu no corredor. Os orcs, alguns com o metal das forjas em seus dedos, eram brutos e vis. E o som seco do chicote estalando na pele dos cativos era um momento de horror puro, audível mesmo através do ruído das bigornas. Os escravos trabalhavam na forja de grandes machados de batalha e pontas de lança,
armas destinadas a abater seus próprios irmãos. O instinto de Failar em resgatar ou atacar os algozes foi imediato e violento. Um guincho de fúria quase escapou de sua garganta. Mas Aeron o agarrou pelo ombro com uma força de ferro. "Não, Failar. Contém a fúria", sibilou Aran no ouvido do guerreiro. "Estes não são o nosso objetivo. Uma interferência agora sacrifica a chance de todos. Se Maedhros for salvo, estes sacrifícios não terão sido em vão. Temos de aceitar esta dor." Failar gemeu de frustração. Um som baixo, mas visceral. Ritandir fechou os olhos, mas sua mão se estendeu para o chão como se quisesse tocar a terra sagrada que estava sendo profanada. O delineamento passou adiante, forçado a engolir o horror e a impotência, deixando para trás o som dos chicotes e os gemidos dos escravos. Avançar no labirinto sombrio e opressor de Angband exigia uma coordenação impecável. Um balé silencioso e desesperado contra as forças da escuridão. Aeron, o capitão, com o rosto tenso sobre a fraca luz bruxuleante, reorganizou as tarefas com gestos de mão breves e precisos. Sua estratégia residia na confiança absoluta na especialização de cada membro da pequena companhia. A missão crucial era mapear e navegar o caminho através da escuridão densa, em direção aos níveis mais baixos, onde as masmorras de prisioneiros estavam localizadas. Níveis que Myrddin insistia, com a certeza dos caçadores de sua linhagem, estarem abaixo dos grandes forjamentos e das fundições fumegantes. Myrddin, o rastreador Sindar, foi encarregado de seguir na vanguarda. Ele se movia com uma fluidez antinatural, transformando-se em um fantasma cinzento na penumbra opressiva. Sua atenção estava voltada para o mapa caótico dos corredores que se estendia à frente. Ele não se guiava apenas pela visão limitada, mas por uma sensibilidade instintiva afinada pela vida na floresta e agora pela escuridão de Angband. Ele sentia as correntes de ar frio que subiam das profundezas. Eram estas correntes, úmidas e pesadas, que ventilavam as celas de pedra e os poços inferiores. E eram elas que, como um fio invisível, guiariam Sindar a seu destino. Myrddin não parava de farejar o ar, fazendo pausas quase imperceptíveis para buscar um cheiro fraco, mas inconfundível que pairava sob a fuligem. A mistura de sofrimento humano e metal enferrujado, o fedor da prisão e do abandono. Failar, o guerreiro de grande estatura, foi posicionado na retaguarda. Seus passos eram quase tão silenciosos quanto os de Myrddin, apesar de seu tamanho. Sua missão era anular e silenciar qualquer patrulha que pudesse surgir por trás, fechando a linha de fuga. Sua função ia além da mera proteção. Era a garantia do silêncio e da integridade da rota de escape. Seu grande corpo musculoso e a espada silenciada, envolta em tecido grosso para evitar o som agudo do metal contra a pedra, eram a última e imponente defesa da companhia contra a descoberta precoce. Ritandir, o escriba, foi mantido imediatamente ao lado de Aeron. Seu conhecimento rúnico e suas habilidades curativas eram um recurso precioso e, por isso, mantido em reserva. Sua presença era menos física e mais a de um sinalizador mágico para o capitão. Se Ritandir sentisse o chão de pedra vibrar com uma ressonância antinatural, ou se as runas gravadas em seu cajado élfico aquecessem subitamente, Aeron teria um aviso imediato e inequívoco de que a magia negra de Morgoth, em sua forma mais concentrada, ou a presença devastadora de um Balrog, estaria nas proximidades. Avançaram, então, por corredores que pareciam intermináveis, uma tapeçaria monótona de pedra escura. Os túneis bifurcavam-se e torciam-se em ângulos impossíveis, um labirinto deliberadamente caótico. O chão e as paredes eram imundos, cobertos por restos de ferro corroído, carvão pisado e as fezes pestilentas de orcs. A jornada era uma descida contínua, e a cada passo para baixo a pressão sufocante da sombra parecia se intensificar, apertando a garganta e o espírito.
A única coisa que os movia, que lhes dava propósito em meio àquele inferno, era a certeza fria e inabalável de que a salvação de Maedhros valia cada passo naquele submundo de terror. Após uma longa descida por uma escadaria de pedra gasta e escorregadia, a atmosfera do túnel finalmente começou a mudar. Eles atingiram os níveis mais profundos de Angband, distantes das fornalhas principais. O calor diminuiu drasticamente, substituído por um ar frio, úmido e estagnado. O cheiro de enxofre e metal quente cedeu ao odor de pedra mofada, água parada e miséria humana. A escuridão total era a regra, e o barulho de marteladas agora era apenas um troar distante e abafado acima deles, como o som de um trovão em outro mundo. Myrddin parou e levantou um dedo. O silêncio, embora não absoluto, permitiu que os sons dos níveis inferiores chegassem aos ouvidos élficos. Eram sons terríveis e inconfundíveis. Gemidos fracos e roucos, vindos de muitas gargantas, indicando sofrimento prolongado. O tinir irregular e metálico de correntes roçando em pedra. Eles haviam chegado à Câmara das Algemas, as masmorras de Angband. Aeron sentiu a combinação de frio e horror em seu peito. Se Arandir, seu irmão, estivesse vivo, estaria ali. Ele sabia que o objetivo estava à frente, mas a missão agora deixava de ser estratégica e voltava a ser visceralmente pessoal. Maedhros estava a poucos metros, mas entre eles e a esperança estavam o desespero e os últimos guardas de Morgoth. Capítulo 3 O Calabouço da Dor, Parte 2. O delineamento se moveu com extrema cautela na escuridão úmida dos corredores de Angband, o tilintar fantasmagórico de correntes e os gemidos dos prisioneiros agindo como um guia macabro. Myrddin liderava, seus ouvidos sintonizados com o silêncio e o som. Foi ele quem detectou o perigo, não pelo cheiro, que era confuso naquelas profundezas, mas pela mudança no ritmo do gotejamento na pedra, um sinal de que algo de grande peso se movia na intersecção adiante. Mas o aviso veio tarde demais. Na virada de um corredor estreito, o grupo deu de frente com uma patrulha de elite. Não eram orcs comuns, mas servos maiores, brutais e mais bem armados, liderados por um capitão orc. Este Urulok menor, talvez, era de uma estatura incomum, vestido em armadura pesada e mal acabada de ferro negro que exalava o cheiro de óleo rançoso e metal. Seu machado era largo e suas órbitas brilhavam com uma malícia surpreendida. A reação foi imediata e caótica. O capitão orc soltou um grito rouco de alarme que, embora abafado pela distância das forjas, reverberou com uma força terrível no corredor estreito. A luta se acendeu em um instante de violência desesperada. Aeron e Faelar desembainharam suas espadas. O metal élfico, embora polido para a opacidade, cantou ao ser liberado do couro. O som de aço contra ferro orc ressoou no túnel frio. A patrulha era pequena, mas a surpresa e a falta de espaço davam-lhes uma vantagem cruel. Na confusão que se seguiu à sua infiltração, um momento fugaz de escuridão e ruídos contidos, Myrddin demonstrou a rapidez fulminante que era a marca de seu povo, os Elfos Sindar, mas também a terrível vulnerabilidade de se confiar apenas na velocidade. Seu objetivo imediato era a neutralização total e silenciosa do Capitão Orc, uma figura mais robusta e de voz mais potente que os demais. Ele tentou flanquear a criatura por trás das ombreiras pesadas, buscando silenciá-la com uma lâmina rápida na garganta antes que seu grito de alarme pudesse ecoar pelas galerias, subindo para os níveis superiores. O rastreador moveu-se com a velocidade da bruma da manhã que se esvaía, um borrão cinzento que quase não perturbava o ar. Contudo, o capitão orc, embora lento e pesado na virada e na reação primária, era brutalmente eficaz em sua resposta instintiva. Sentindo o movimento sutil do ar ao seu lado, ele não se virou completamente, mas executou um giro de corpo grosseiro e rápido. Seu grande machado de batalha, uma arma de ferro bruto, mais pesado e desajeitado do que qualquer lâmina élfica refinada, varreu o ar em um arco desesperado. O movimento não tinha técnica,
mas era carregado de uma força bruta e irrefletida. Myrdan, reflexivo e rápido para desviar da trajetória principal do golpe maciço, não foi rápido o suficiente para evitar o movimento por completo. Ele conseguiu inclinar o tronco e recuar o quadril, mas o extremo da lâmina serrilhada o atingiu em cheio no flanco esquerdo. O impacto não foi o de um corte limpo, mas de uma rasgadura brutal. A lâmina rasgou o couro reforçado de sua túnica de viagem e a carne logo abaixo das costelas com um som úmido, profano e alarmante que parecia absorver todo o silêncio ao redor. O rastreador cambaleou para trás, o movimento descontrolado. O grito agudo de dor, que era natural para um elfo ferido, foi contido a custo em seus lábios, transformando-se apenas em um arquejo gutural e áspero. Ele caiu de joelhos na pedra escorregadia do túnel, seu corpo lutando para manter o equilíbrio. Imediatamente, o calor espesso do sangue se espalhou sobre o tecido rasgado, saturando a área e manchando a pedra fria ao seu redor com uma rapidez chocante. Aaron, o capitão, que estava pronto para o ataque de acompanhamento, viu o companheiro cair com uma clareza chocante. Naquele instante, a fúria fria e implacável substituiu o pragmatismo calculado em seu peito. O ferimento de Myrdan era inegavelmente grave. O elfo estava respirando de forma rápida e superficial, com os dentes cerrados em esforço para deter o fluxo espesso e escuro do sangue que já começava a se acumular. A meta principal da missão, escapar ileso, havia fracassado de forma imediata e dolorosa. Myrdan, o guia silencioso e insubstituível, estava fora de combate, tornando o avanço um risco exponencialmente maior. A fúria de Faelar. O ferimento de Myrdan e o grito de alarme do capitão Orc trouxeram uma nova urgência. Se a luta continuasse, reforços viriam. Neste momento crítico, Faelar interveio com uma ferocidade que superou a selvageria orc. O guerreiro Noldo, cuja força já era lendária, soltou um rugido primário, um som que não era élfico, mas de pura e implacável raiva. Sua fúria era selvagem, mas estranhamente controlada. Era a manifestação da vingança represada por séculos de derrotas. Ele se tornou uma força da natureza no corredor estreito. A grande espada de Faelar, finalmente liberada de sua bainha de couro grosso, não era uma arma meramente afiada. Era uma lâmina forjada em Gondolin, pesada o suficiente para derrubar um cavalo. Na escuridão, ela se tornou um raio cintilante de aço cinzento e frio. Faelar não a usava com a técnica coreografada de um esgrimista. Ele golpeava com uma força demolidora, misturando o esmagamento brutal de um martelo com a precisão decepadora de uma guilhotina. Neste frenesi de defesa, o cheiro do suor salgado e do sangue quente de Faelar, exalado pelo esforço do combate e pela urgência da situação, misturou-se repugnantemente ao odor rançoso e sujo dos orques e ao cheiro metálico e frio da pedra com uma rapidez chocante. O som incessante da espada dele encontrando armaduras mal feitas e ossos estilhaçados não era um mero ruído, mas um martelo de julgamento que ecoava nas paredes, um contraponto terrível e cadenciado aos gritos abafados. Ele eliminava sistematicamente os orques menores que tentavam flanquear o grupo ou alcançar o caído Myrdan, empurrando-os de volta para a escuridão com cada golpe potente, formando uma barreira intransponível de aço. Em um movimento decisivo que quebrou a formação inimiga, Faelar confrontou o capitão Orc, o gigantesco e blindado causador da desgraça de seu companheiro. O orc, inchado de confiança por ter ferido o elfo mais esguio e protegido por suas placas de ferro espesso e mal ajustadas, investiu com um golpe lento e previsível, confiando que o peso do seu machado bastaria para vencer. Faelar, contudo, exibiu a agilidade nata e a perícia de combate milenar de um Noldo de linhagem pura. O elfo não bloqueou o ataque. Em vez disso, ele executou uma esquiva mínima, deixando a pesada lâmina do machado varrer o ar a milímetros de sua armadura. Naquele instante fugaz, quando o capitão Orc estava exposto em seu excesso de peso e ímpeto, Faelar usou o seu próprio corpo como um pivô.
Com um único movimento ascendente e elegantemente fatal, ele cravou sua espada na junta desprotegida da armadura, bem na cavidade axilar do capitão. A espada penetrou profundamente, encontrando órgãos vitais. O Urulok Menor, como eram conhecidos esses brutos orques de elite, devido à sua ferocidade, soltou um grito borbulhante e rouco, mais parecido com um som de água sendo despejada do que uma voz. Ele caiu de costas com um baque ensurdecedor na pedra, um som de metal pesado e carne cedendo. Seu machado de batalha, desprendido de seu aperto moribundo, rolou ruimosamente na pedra úmida, testemunhando o fim de seu mestre. A luta cessou. Faelar permaneceu ofegante sobre os corpos, sua fúria recuando para a reserva, seu cheiro de ferro e esforço dominando o corredor. O silêncio, que agora voltava, era mais terrível do que o barulho. Com o caminho desimpedido por um instante, Aeron correu para Myrdan, instruindo Hittandir a cuidar do rastreador ferido com a máxima urgência. Aeron e Faelar forçaram o portão de ferro que dava à câmara dos prisioneiros. A visão lá dentro era um horror de degradação. A câmara era grande, fria e repleta de correntes penduradas na pedra. Mais de 50 cativos estavam ali, a maioria homens, mas misturados com alguns poucos Noldor. Aeron ignorou o gemido e a súplica dos muitos, e buscou o seu alvo. Ele encontrou Maedhros no canto mais distante. O mestre artífice estava acorrentado à parede, seu corpo emaciado e coberto de feridas antigas. Seu cabelo, outrora dourado, estava sujo e ralo, e seus membros pendiam fracamente. O horror, contudo, não era físico, mas mental. Os olhos de Maedhros estavam vazios e fixos. Ele murmurava palavras incoerentes sobre fogo e martelos, e havia apenas uma mente fraturada ali. Uma alma que havia sido torturada até a negação de si mesma. O mestre artífice estava irreconhecível, seu conhecimento e sua arte aprisionados em um corpo quebrado. Aeron sentiu a amargura da missão quase cumprida, mas então seus olhos varreram a sala e encontraram um segundo acorrentado, não muito longe. Era Arandir, seu irmão/amigo pessoal, o elfo que ele procurara por anos. Arandir estava em um estado ainda pior, quase inconsciente, coberto de cicatrizes de tortura recente. Ele estava à beira da morte, mas talvez, apenas talvez, sua alma ainda estivesse ali. Aeron foi tomado por uma paralisia momentânea. O objetivo estratégico, Maedhros, estava vivo, mas quebrado. E o objetivo pessoal, Arandir, estava moribundo. Além disso, havia dezenas de outros que olhavam para ele com a súplica faminta da salvação. Mas o tempo havia acabado, e o capitão Orc havia gritado o alarme. Aeron soube que precisava de uma decisão cruel e instantânea. Ele se virou para Hittandir, que estava aplicando um emplastro de ervas e um feitiço de estancamento no flanco de Myrdan. Hittandir, deixe Myrdan e vá até Maedhros. Use todos os seus bálsamos para estabilizar a mente dele. Mantenha-o coerente o suficiente para caminhar. Faelar, venha! Ordenou Aeron, sua voz baixa e carregada de urgência sombria. Com Faelar, Aeron correu para Arandir. Eles quebraram as correntes do irmão/amigo pessoal e levantaram. Aeron olhou para os outros prisioneiros que imploravam, seus olhos suplicantes. O cheiro de seu desespero era palpável. Não podemos, sibilou o capitão. Se levarmos um exército de fracos, todos morreremos. A missão é Maedhros e a informação que ele possui. O resgate deve ser cirúrgico. Esta foi a decisão mais dura da vida de Aeron. Ele usou Faelar para sustentar o corpo fraco de Arandir e forçou Hittandir a aplicar um feitiço de força na mentezinha de Maedhros. Eles não podiam salvar a todos. A esperança seria salva, mas o preço, ele soube com um calafrio, seria o abandono de almas desesperadas e a quase certeza da perda de um dos seus. A traição à misericórdia era o preço da salvação estratégica. O delineamento preparou-se para a fuga, agora com 2 fardos frágeis e um companheiro ferido. A escuridão das masmorras era apenas um prelúdio para a escuridão que vinha de cima.